Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. A palavra de Deus neste dia em que celebramos Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, dos versículos 42 a 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, ele imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados e amadas de Deus, temos diante de nós esse texto do Evangelho em que Jesus convida a estar atentos, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. A vinda do Senhor, a volta do Senhor. O Senhor voltará um dia para cada um de nós. O Senhor voltará um dia para a história. E como Ele quer nos encontrar? Quer nos encontrar vigilantes. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos, é isso que Jesus está dizendo para nós hoje. Por isso ele continua: compreendei bem, se o dono da casa soubesse a hora em que viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Amados e amadas de Deus, a imagem da volta do Senhor. O Senhor virá na hora em que menos esperarmos. A imagem do ladrão. Se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, ficaria vigiando, permanecia vigiando, mas não sabe, ele não sabe a hora em que virá o ladrão. Por isso, ele não pode ficar esperando o tempo todo. É preciso que a sua vida seja vigilante. É preciso que ele esteja sempre preparado. Essa imagem quer dizer para nós que é preciso também na vida espiritual, é preciso no nosso caminho de fé, estarmos sempre preparados, porque o Senhor virá na hora em que menos esperarmos. O Senhor virá na hora em que menos esperarmos, Ele virá. Então, o Evangelho quer dizer para nós que é preciso estarmos preparados para a vinda do Senhor, preciso estarmos preparados para a segunda vinda do Senhor. E agora a imagem do empregado. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar o alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim. Amados e amadas de Deus, a imagem do empregado. O empregado fiel e prudente. Empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, quer dizer, a imagem de alguém que tem responsabilidade no seio da comunidade, a imagem de alguém que tem responsabilidade no seio da igreja. E o empregado ele deve ser encontrado como agindo assim. Ele deve ser encontrado agindo bem, dando alimento na hora certa, alimentando aqueles que o Senhor lhe confiou. Por isso o Evangelho continua: feliz o empregado
cujo senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Quer dizer, o empregado fiel, o empregado que cuidou dos bens do seu senhor, o empregado que distribuiu o alimento para aqueles que lhe foram confiados. Continua, mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio, ele imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados e amadas de Deus, a imagem do empregado fiel, a imagem agora do empregado mau. O empregado mau que pensa, meu senhor está demorando voltar, então começa a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados. Qual será a sorte desse empregado? Ele o partirá ao meio, ele imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes, quer dizer, terá a existência perdida. Amados e amadas de Deus, que o encontro com essa palavra de Deus nos ajude no nosso caminho de vigilância, nos ajude no nosso caminho de sermos esse empregado fiel, nos ajude verdadeiramente a estarmos preparados para a vinda do Senhor. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.